Os discípulos de Cristo são novas criaturas. E no livro de Tito, irmãos, Tito capítulo 3, e o versículo 5, não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito, né? Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre essa nova criatura, né? Essa lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, quando falamos em lavagem, né, fala de tirar o que, irmãos? A sujeira, não é? As irmãs que aqui estão, os irmãos também. Quando uma roupa está suja, alguma coisa está suja, um objeto está sujo, não é? Um carro quando está sujo, não é? Enfim, a primeira coisa que se diz, eu preciso fazer uma lavagem, não é? A casa quando está suja, a irmã vai lá e faz uma limpeza lá, passa a vassoura e tira a sujeira, porque se está limpo, não precisa mais ali fazer uma limpeza, falando aqui no campo terreno, não é? Mas quando se vê algo sujo, manchado, logo se diz, é preciso fazer uma lavagem, uma limpeza, não é? E no campo espiritual, meus irmãos, não é também diferente quando se fala de sujeira, né? Alguma coisa que precisa mudar. Nós, pela graça do Senhor Jesus, os irmãos que aqui estão, graças a essa lavagem espiritual, aqui estamos adorando o nome do Senhor Jesus. Outrora vivíamos nas trevas, outrora vivíamos fazendo a própria vontade, o próprio eu, ela tomava conta da nossa vida, mas através da sua misericórdia, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 3, versículo 5, que fala que segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração. O que é regeneração? É um novo nascimento. A regeneração, irmãos, é uma transformação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Onde a natureza pecaminosa é substituída por uma nova natureza, capacitando a gente a viver para Deus, segundo a sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, uma coisa, os irmãos que estão pela rede social, uma coisa é a gente frequentar uma igreja. Torno-me repetitivo quando eu digo isto, mas é importante, estamos aqui para isso. Uma coisa é frequentar uma igreja, uma coisa é carregar a Bíblia, outra coisa é passar pela lavagem espiritual. Quando nós passamos pela lavagem da regeneração, esse processo, através do Espírito Santo, nós podemos entender por que João capítulo 15, abra sua Bíblia, irmãos, é um texto bem conhecido, mas é importante nós abrir, temos alguns irmãos também pelas redes sociais, isso é importante também os irmãos aqui na igreja abrir a Bíblia, mesmo conhecendo o texto, para que a gente venha ler exatamente o que está escrito na palavra do Senhor Jesus, falando da lavagem, onde Tito, capítulo 3,
E versículo 5 fala sobre essa nova conduta cristã, né? Ou a conduta cristã. João 15, versículo 3. Vós já estáis o quê, irmãos? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos. Ou seja, outrora não estávamos limpos. Essa limpeza fala de mente, né? Essa limpeza fala dos olhos. Posso ouvir amém, irmãos? Os olhos do crente precisam também passar pela lavagem, né? O crente agora tem os olhos espirituais, né? Os ouvidos também do crente passam por uma lavagem, não é? Pastor, mas que lavagem é essa? Quando você está com um ruído, alguma coisa no ouvido físico, não é? Certa feita, não tem muito tempo não, uma congregação lá na região ali de Mato Grosso, ali, eu ouvi um pastor falando, pedindo oração por uma irmã, que entrou um besourinho, entrou no ouvido dessa irmã, e essa irmã foi para o hospital, e a primeira coisa que foi feito lá é uma lavagem nos ouvidos, né? Isso falando dos ouvidos natural, dos ouvidos físicos, né? Então ele vai lá no médico, a irmã foi lá e fez uma lavagem, né? E o cristão também, irmãos, ele passa por esse processo. Essa lavagem do ouvido é aquela expressão que quando Deus pediu para João escrever as cartas de Apocalipse, veja que cada carta lá, irmãos, endereçada às igrejas da Ásia, a saber, o anjo da igreja, está lá no final: quem tem ouvidos, ouça. Não é? Essa expressão, quem tem ouvidos, para o homem natural, mas todo mundo tem ouvido, né? Mas uma coisa é ter ouvidos, outra coisa é ter ouvido para ouvir a voz de Deus, não é? Há muitas pessoas, irmãos, que não têm mais a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ele não sente mais, ele não sabe nem quem é mais, não sabe nem o que é a voz de Deus e o que não é. Não é? Por quê? Não passou pela lavagem espiritual. Tudo que fala para ele, irmão, ele aceita, porque ele não tem ainda a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Irmão, como é bom quando Deus fala conosco, irmãos. Ele fala com a gente durante o dia, aleluia. Ainda bem que o Luiz veio para dar glória. Ele fala com a gente, irmãos, em casa. Ele fala com a gente no trabalho. Você está dirigindo, você escuta a voz do Senhor falando aquela voz suave: meu servo, eu estou contigo, meu servo. Aí você está trabalhando ali, meus irmãos, no trabalho, na empresa. Você está no dia a dia, no comércio, na cidade, e você escuta uma voz forte falando ao coração: meu servo, essa luta, você é mais do que vencedor. Eu estou contigo nessa batalha. É a voz do Espírito Santo, irmãos, mas para que eu possa ouvir ela, eu preciso passar pela lavagem espiritual. Não é? Então, irmãos, Deus fala com a gente, irmão, na madrugada. Deus fala com a gente, irmãos, em sonhos. Não é? Como é bom, irmão, quando Deus fala com a gente em sonhos. Não é? Pastor, mas Deus não fala comigo, eu não escuto essa voz que o senhor está falando, nem em sonho, nem durante o dia. Então precisa aí analisar, examinar, ver o que está acontecendo, porque o filho conhece a voz do pai. Amém, irmãos? Pastor, eu não consigo. Pastor, eu nunca ouvi essa voz. Nunca ouviu? Pastor, eu estou com 30 anos na igreja, 50, nunca ouvi essa voz. Deus não fala comigo em sonhos. E o que está acontecendo, pastor? É passar lá em Coríntios, né? Examinar a si mesmo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo, Senhor. Não é? E Deus fala, irmãos. Pastor, mas como é que eu faço isso? Quando você estiver passando por um momento difícil, pega a Bíblia. Pega a Bíblia, abra ela. Você abrindo ela, Deus já está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não pode ser aquela pessoa, irmão, que quando vai abrir a Bíblia, aí tem aquela palavra lá, vigiai e orai. Aí o crente diz: não, essa aqui não é para mim não, eu vou abrir de novo a Bíblia. Não é?
Tem muitos que fazem isso, né? Ah, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Você já ouviu? Vigiai e orai. Né? Não, pastor, mas isso aqui não. Eu vou fechar os olhos e vou abrir de novo. Aí abre de novo. Você abre lá em Jeremias 18. Descer a casa do oleiro. Né? Aí você fala, não, isso aqui não é para mim não. Descer a casa do oleiro. O que é isso aqui, pastor, a casa do oleiro? O que é isso aqui? Descer a casa do oleiro. Aqui está a questão de ser um crente, irmão. E o discernimento. Deus está pedindo para nós descer na oração. Amém, meus irmãos? Descer a oração. É descer mais. Não é? Agora, para que eu possa, irmão, ter esse entendimento, eu preciso me atentar, irmãos, à voz do Espírito Santo. A voz de Deus fala no nosso coração. Por isso que é importante o culto de ensinamento. Por que o inimigo tem feito de tudo para afastar os crentes? Não é aqui só na igreja. O inimigo tem feito de tudo para afastar os crentes do culto de ensino, culto de oração. O inimigo, irmão, está trabalhando com força para os crentes ser um crente festeiro. Preste bem atenção no que está acontecendo. Isso é questão de discernimento. A igreja do Senhor, o inimigo não quer errado festividades. Mas observe que muitos crentes são uns crentes festeiros. Irmãos, o crente festeiro, não são todos, mas se não tomar cuidado, irmão, ele não sabe discernir o errado e o certo, o verdadeiro e o falso. Ele acaba achando que o falso é verdadeiro, o verdadeiro falso. Eu falei com alguns irmãos essa semana que nessa última hora, irmão Daniel e os irmãos que estão aqui, nessa última hora, quem quiser ser um verdadeiro cristão, debaixo dos princípios bíblicos, vai sofrer muito. Nessa última hora, o anjo da igreja, a liderança, que quiser ser um anjo da igreja, para conduzir o rebanho para morar no céu, ele vai sofrer muito. Se não cortar a cabeça dele, que nem cortaram de João Batista. Mas, irmãos, eu não estou preocupado, irmãos, se alguém vai cortar minha cabeça, seja aqui ou por onde eu passar. Eu quero chegar naquele dia e ouvir a voz de Deus: vinde, bendito do meu Pai. Essa é a palavra, irmãos, que nós queremos ouvir naquele dia. O irmão falando bem ou falando mal, pouco importa, irmão. Se falar bem, amém. Se falar mal, amém. Eu quero saber o que Jesus fala ao meu respeito e ao seu respeito também. Louvado seja o nome do Senhor. Então cada irmão precisa saber: Senhor, o que o Senhor fala de mim? É bom, né, irmãos? A gente ouve uma pessoa: irmã, a irmã canta muito bem, não é? Não é bom ouvir isso aí? O irmão prega muito bem, né? O irmão, você é uma bênção. Irmão, eu já ouvi tanto isso por onde eu passei. Pastor, o senhor é uma bênção. Eu passei num lugar, irmãos, não vou falar onde, que eu ouvia muito isso. Pastor, você é uma bênção. Olha, o senhor é uma pessoa despertado. Só que essa pessoa, irmão, não ajudava nada para o crescimento da igreja. Essa pessoa não ajudava nada, irmão, não fazia nada para o crescimento da obra. E eu dizia para mim mesmo: pouco importa, irmãos, a pessoa falar que eu sou bênção ou não sou, pouco importa. Eu quero ver os frutos, eu quero ver essa pessoa trabalhando na obra de mãos dadas com o pastor da igreja, para que haja o crescimento, para que juntos possamos entrar pelos portões celestiais. Então, irmãos, cuidado com os elogios. Não, eu fico até com medo, quando eu escuto muito elogio, eu fico até com medo. Isso é um perigo. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Veja os nossos irmãos que passaram, a morte deles. Pedro, Paulo, Isaías, o profeta Isaías foi morto, serraram no meio Isaías. Pedro morreu de cabeça para baixo. Quiseram levaram Pedro lá para ser morto, crucificado. Ele falou: não quero ser crucificado como meu Jesus, não. Me vira ao contrário, não é? Então, irmãos, foram homens que deram a sua vida. Mas por quê? Porque realmente quiseram fazer a vontade do Senhor.
Então, irmãos que estão aqui, os irmãos que estão aqui, quem está pela rede social, se você quiser ser um crente verdadeiro, se prepare que você vai apanhar muito, mas vai ser prova doída mesmo, mas fica firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Eles passam a dizer que a gente está falando muito, passa a dizer que a gente quer ser melhor, que o pastor cobra muito, porque o pastor só fica falando. Isso é normal, irmãos. Deus, é Ele que aprova o trabalho, é Ele que sabe o que está acontecendo, e tudo vem dEle, e para Ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, essa lavagem, ela passa, irmão, primeiro, irmãos, pela mente. Não vamos ler agora por causa da hora. Essa limpeza começa pela mente. A fé vem pelo ouvir. Então, quando os irmãos que estavam lá fora, que não conheciam Cristo, primeiro ouviram a palavra. A palavra você passou a entender ela. Entendeu a palavra, aí a palavra cai no coração. Você ouve primeiro e depois a palavra desce para o coração. Por isso que Davi disse, escondi a tua palavra. Para que eu possa esconder a palavra, eu preciso ouvir ela. Ninguém esconde algo que não tem. Pastor, eu escondi. O quê? Nada. Então você não tem nada para esconder. Davi disse, escondi a tua palavra. Ouviu a palavra, escondeu ela, viveu ela, praticou ela. Aí vem ela, a palavra, faz o quê, irmão? A lavagem. Quem já foi lavado aqui, diga amém. É? Então, ela lava a gente. A palavra lavou. Lavando a gente, irmãos, gera em nós. Passo pelo processo da regeneração, né? Então, essa lavagem da palavra, ela vai lubrificando, ela vai limpando o que, irmão? Os olhos do crente, né? Tem uma igreja lá em Apocalipse que Deus falou para ela que ela precisava colocar um colírio aonde? Nos olhos, não é? Não é esse colírio que o irmão Luiz está usando, não. Não, esse colírio aí é o físico. O colírio que eu estou falando, irmão, não se vende em farmácia. Amém, irmãos? Não se vende em loja. Esse colírio, você só vai ter ele. Aonde, pregador? Me passa a receita. A receita está aí, irmão. É a Bíblia, aqui é a receita. Pastor, mas a receita está aqui. E o remédio? É dobrar o joelho, orar. E falou, Jesus, limpa os meus olhos. Amém, irmãos? Então, também passa a lavagem pelos ouvidos, né? Porque o inimigo vai falando ao coração, ou nos ouvidos do crente. É melhor separar. Não, deixa de ser crente. Você fica indo nos cultos todo dia. Isso é a voz do inimigo. Você vai lá ouvir o pastor da igreja lá. Toda quarta-feira você vai lá. Vai lá não, deixa para ir no sábado, no domingo, tem mais gente. E vai falando. Né? Não. Fica em casa mesmo, você pode adorar a Deus em casa. Vai, pega uma live aí de um pregador aí, escuta um pregador aí, um pastor fazer a live, aí você vai se alimentando. Mas quem é o pastor da live? Você conhece ele? Não, pastor, nunca vi ele. Esse pastor é casado. Esse profeta da rede social, ele é casado. Ele é casado, ele tem o certidão de casamento. Né? Quem são os filhos dele? Né? Quem é esse pastor? Ele compra, ele paga o que ele compra. Quem é esse pastor? Quem é esse líder? Você tem que conhecer. Ah, pastor, mas o pregador lá da live fala muito bem. Pois é, mas a questão não é falar bem, a questão é se ele passou por Tito, capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Diz um amém, irmãos. Falar bem, irmão, não resolve, irmãos. Falar bonito, irmãos. Falar, irmão, até o papagaio fala. A questão é passar por Tito 3 e 5, passar pela lavagem. Não é? Então, irmãos, é aqui, irmãos, é na igreja. Você que está pela rede social, é aqui. Aqui você conhece o pastor da igreja. Aqui você conhece os líderes do departamento. Aqui você conhece os irmãos aqui. Você sabe onde eles moram, você sabe quem é a esposa. Não é verdade, irmão? Às vezes o da internet, irmão, compra e não paga. Não é? Às vezes é casado já com a quinta, sexta mulher. Não é? Às vezes não gosta de trabalhar, não é? E usa a Bíblia, e enganando o povo, irmãos. E às vezes o pastor está lá nos cultos de ensino. Quando eu falo pastor, é no geral. Está lá o pastor lá estudando a Bíblia. Senhor,
Essa madrugada eu estava lá, Jesus, o que eu preciso passar para a noiva do Cordeiro? Aí Deus falou, meu servo, fala da lavagem. E essa palavra também é para mim também, da lavagem espiritual, né? Os irmãos sabem onde mora o pastor, aqui na casa pastoral, sabe quem é o filho do pastor. Então, irmãos, o povo quer isso, eles querem ir para as lives. Irmão, culto de ensinamento é isso aqui. Deus não orienta a gente. Deus ensina a gente. E está me ensinando também. Então vem a lavagem nos olhos, né? Nós passamos a enxergar diferente, não vou falar isso aqui agora. Vem a lavagem também nos ouvidos. E também, irmãos, vem a lavagem dos lábios. Né? Isso é importante também. Não vou entrar nessa parte agora não. Mas vem a lavagem dos lábios. Né? Pastor, eu sou crente, mas os meus lábios ainda não passou pela lavagem. Né? Isso é difícil, porque você encontra aí muita gente que diz que é crente, mas quando vai falar e solta a voz, num momento difícil, você diz, meu Jesus, essa mulher é crente? Esse homem é crente? E às vezes, irmão, faz parte de grupo, viu, irmão? Às vezes faz parte de departamento. Quando abre a boca, pastor, é que eu sou crente, mas não sou bobo, não. Quando você vê esses crentes falar assim, ó, eu sou bobo, eu sou crente, mas não sou bobo, não, esse crente não passou pela lavagem ainda, não. Não é? Nós temos que ser bobo para o mundo e sábio para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa nova criatura, essa lavagem da regeneração, nos traz, irmãos, nos traz esse novo nascimento, essa nova criatura. Ser uma nova criatura em Cristo é resultado, irmãos, de um autêntico, escute bem, de um autêntico arrependimento, né? Quando proclamamos as boas novas, Jesus advertiu seus seguidores a arrepender-se e crer no Evangelho. Portanto, um arrependimento e a fé caminham juntos. Podemos dizer, então, que o arrependimento e a fé são dois aspectos essenciais à transformação da vida de quem deseja seguir a Cristo. Arrependimento e fé. Repete comigo, irmão, para os irmãos não dormir. Arrependimento e fé. São duas palavras que faz com que o crente, são duas palavras ou dois aspectos essenciais. Veja que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja a importância da fé, né? E arrependimento, né? Precisamos passar pelo arrependimento. Mas que tipo de arrependimento, né? Arrependimento, irmão, não significa se entristecer pelo pecado, mas inclui decidir mudar. Posso ouvir, amém, irmãos? Arrependimento é isso, é decidir. Pastor, eu me arrependi do que eu fiz. Deus vai e perdoa a gente. Mas amanhã, se fizer de novo, então você não decidiu mudar. Você quer viver na iniquidade. Nós falamos aqui, irmãos, sobre o que é o pecado e o que é iniquidade. Pastor, o que é isso aqui, iniquidade? Veja lá, Isaías 59. Isaías, abra sua Bíblia, Isaías 59. Pastor, o que é isso? Iniquidade. Eu vejo falar iniquidade, o que é isso aqui? Vamos estudar para nós já concluir. Iniquidade. Veja aí o que diz Isaías 59. Glória a Deus. Isaías 59, versículo 2. Olha o que diz aí. Mas os vossos pecados, não é pecados aí, é iniquidade, fazem divisão entre vós e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos lá. Iniquidade. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, ele é o quê, irmão? Mentiroso e engana-se a si mesmo. Tá? Pedimos perdão. Lá em João fala que nós temos um advogado que o justo juiz, né, que nos ajuda, nos perdoa. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é viver na prática do pecado.
A diferença está aqui. É viver na prática do pecado. A pessoa sabe que é errado, mas ele está pecando sempre. Então ele é um iníquo. As vossas iniquidades, ou seja, as práticas pecaminosas, faz divisão entre o homem e Deus. E os vossos pecados, ou a prática do pecado, encobre o seu rosto de vós, para que não ouça. Então, irmãos, para que eu possa ter de fato, ou ser essa nova criatura, eu preciso decidir mudar. Irmãos, tem gente, irmão, que ele não quer mudar. Os irmãos conhecem bastante aqui. Ele não quer mudar. Você pode abraçar ele, você pode ensinar ele, você pode botar ele no colo, você pega ele no ombro. Você faz o que for preciso por ele, mas ele não quer mudar. Você ajuda ele, você ensina ele, orienta ele. E nessa última hora, o que mais tem por aí fora são pessoas que não querem mudar. A pessoa quer viver assim. E essas pessoas ficam com aquele argumento que é bem conhecido. É porque a igreja não tem amor, o pastor não tem amor. É um argumento para justificar a prática do pecado. Tem pessoas que é assim, ela vive na prática do pecado, então ela quer justificar aquilo nela, jogando a culpa em outros. Aqui mesmo na igreja aqui, quantos vieram aqui, foram ajudados aqui e viraram as costas, nem deram a paz do Senhor para a igreja? Quantos vieram aqui, foram bem recebidos aqui, mas nem para dizer, pastor, eu estou indo, obrigado por tudo. Os irmãos sabem disso. Todas as igrejas acontece isso. Pastor de igreja, então, se for contar, ele passa a noite todinha falando sobre isso, né? Então, irmãos, são pessoas que não querem mudar. Não querem mudar. E o arrependimento é isso, irmão. É um arrependimento sincero, não é? É aquele arrependimento, irmãos, para se tornar uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o papel da igreja é esse. É acolher as pessoas, é abraçar as pessoas. Esse é o evangelho. Porque se a gente agir pela carne, você não vai ajudar mais ninguém. Mas a nova criatura, a lavagem em nós, faz a gente fazer aquilo que o Senhor nos disse: amar o próximo como a si mesmo, né? Tem que ajudar. Eu encontrei uma certa pessoa que diz assim: pastor, eu não vou ajudar mais ninguém. Chega, né? Daqui a pouco a pessoa está ajudando. Como é que explica isso? Pastor, não vou ajudar ninguém. Se alguém pedir ajuda para mim, eu não vou falar não. Quando a pessoa vem pedir ajuda, o que você precisa? Eu estou aqui para lhe ajudar. Sabe o que é isso? É a nova criatura. É a lavagem. É a regeneração. Pastor, vou fechar a porta de casa. Pense no povo ingrato. Estou falando de povo, irmão, no geral. Pense num grupo, né? Aquela pessoa não ajuda mais. A Chiquinha não ajuda mais. Quando é amanhã, a Chiquinha está lá na sua porta. Ô irmão, preciso de uma ajuda. Aí já vai você abrir a porta. É o que, Chiquinha? Eu preciso de uma ajuda. O que você precisa? Eu vou lhe ajudar. Esse é o evangelho, irmão. Porque Jesus ensinou assim a gente a fazer isso. Na cruz, até na morte de Jesus, houve salvação. Já na última instância. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, irmão, não aceitou Jesus, não foi batizado nas águas, não passou nos departamentos de louvor, não teve cartão de membro, não teve credencial, mas reconheceu Jesus. Em outras palavras, digo eu, Jesus, nós somos malfeitores. O outro falou: salvou tanta gente. Falou: rapaz, esse homem aqui, faça isso com ele não. Jesus, nós somos malfeitores. Ele reconheceu, nós somos.
palavras minhas, tá? Nós somos. Só tem uma coisa, aqui está na Bíblia. Lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Aí Jesus falou assim: hoje você vai estar comigo lá. Irmão, ser a nova criatura muda as atitudes nossas. A nova criatura, a regeneração, irmão, você ajuda, você estende as mãos. A Bíblia diz, irmãos, é tão interessante esse novo nascimento que quando Jesus falou para os discípulos: se o teu inimigo pedir para caminhar 1 milha, vocês caminham 2 para ele. Se o teu inimigo bater numa face, vira outra para ele. Pastor, mas é bater aqui? Não, aqui fala de... Tem irmãos que batem no pastor, irmão. Pastor, mas eu não sei não. Bate no pastor de igreja. Pastor, mas eu nunca vi o senhor com o rosto machucado. Não, irmão, bate em palavras. Tem pessoas que batem em você em palavras. Machuca a gente. Sabia disso? Às vezes até no trabalho, na escola, a pessoa bate na sua face. Pastor, mas o que é isso? Bater numa face e dar outra. É fácil. Alguém fala de você, você fica sabendo, bateu numa face. Aí você dá outra. Jesus, tem misericórdia. Ele não sabe o que está fazendo. E você não pode guardar rancor. Guardou rancor, você não passou pela lavagem. Amém, irmão? Estão acordados aí? Amém? A lavagem. O rancor, a raiz da amargura ficou lá. Pastor, eu tirei tudo, mas ficou um pezinho lá no final lá. Aí esse pezinho é aquela planta que você arranca só por cima. Você arrancou por cima, mas ficou a raiz lá. Tem que arrancar a raiz também. O rancor, irmão, a raiz, a Bíblia fala da raiz de amargura, é a raiz. Eu perdoei, pastor, eu perdoei, mas também eu não vou falar com essa pessoa mais. Mas já está perdoado. A raiz ficou. A raiz ficou. Pastor, eu perdoei ela, só que é assim, eu não dou nem a paz para ela. Ela sai por um canto, eu saio por outro. Então você não perdoou, a raiz ficou. É agora que você tem que falar e abraçar ela e abraçar ele. Amém, irmãos? Pede perdão, pediu perdão, a pessoa perdoou. Quando você vê a pessoa, se a pessoa fugir de você: ô fulano, vem cá, quero te dar um abraço. Mas pastor, mas a pessoa não quer. Faz sua parte, Deus vai te honrar pela sua parte. Diga, meus irmãos, dá para ser crente assim, irmão? É difícil, irmão, mas dá para ser crente. É a nova criatura, irmão. É a nova criatura. Quantas pessoas não faz mal para a igreja do Senhor? A rede social está aí, criticando o pastor, criticando líderes, maltratando a noiva do cordeiro. Mas a igreja continua dizendo: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. E o pessoal batendo e projetos para parar a igreja, projetos para fechar a igreja. Nunca se viu falar tanto de um homem que nem estão falando agora ultimamente, eu vou até falar o nome dele aqui só uma vez, para também não querer botar tornozeleira nos meus pés. É o Alexandre de Moraes. Fala só uma vez, porque senão vai botar tornozeleira em mim e levar o preso. Mas se eu for, o não vai comigo, secretário da igreja. Mas fala mal do homem, Alexandre de Moraes. Mas a igreja está dizendo: Alexandre de Moraes, Jesus tem um plano de salvação na sua vida. Esse é o papel da igreja. Amém, meus irmãos? Então, irmão, para terminar, então o arrependimento, verdadeiro. Então, 2 aspectos importantes para a transformação na vida do crente: a fé e o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a transformação em Cristo, aceitar a Cristo, resulta em uma renovação interior. A pessoa passa a ser participante da natureza divina. Abra sua Bíblia aí, irmão, 2 Pedro 1 e 4. 2 Pedro 1 e 4, meus irmãos. Para nós já concluir, 2 Pedro, creio que nós lemos aqui alguns dias atrás. 1 e 4, irmãos. Quem lê, irmãos, para nós? Lê o presbítero Eduardo, por gentileza. 1 e 4.
Percebe, irmãos, que para que fiqueis participante da natureza divina. Então, o novo nascimento, né, essa natureza divina, ela é aliada ao propósito de Deus. Você passa a viver a natureza, ou melhor, você passa a ser um participante da natureza divina. O que é isso, pregador? Vou terminar agora. Quando eu obedeço à voz de Deus, quando eu obedeço os princípios bíblicos, eu estou sendo participante da vontade de Deus, consequentemente da natureza divina. Deu para entender, irmãos? Então todo crente, irmãos, quando ele obedece a palavra, a vida dele está pautada na palavra, ele é participante da natureza divina, porque ele está alinhado a Deus, ele está junto com Deus, ele está na mesma direção, mesma visão, ele está ligado. Tudo que ele vai fazer, Senhor, posso fazer, Senhor, posso ir, Senhor, o que eu tenho que fazer? Então ele está sendo participante, ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu não quero mais viver para mim, a voz que eu quero ouvir agora é a voz de Deus. Então a sua natureza, a minha natureza, ela cai por terra. Irmão, você vai para tal lugar? Se Jesus permitir, eu vou. Percebeu? Tem crente que é assim. Tudo que ele vai falar é Jesus. Tudo que ele vai... Hoje mudou um pouco, mas antigamente, irmão, se falava muito. Irmão, você vai vender a casa? Vou vender, mas eu vou orar primeiro. Os irmãos aqui pegou essa época aqui. Tudo que se fazia, não vou dizer todos, mas uma boa parte, tudo, os irmãos que são mais novos na igreja, chegaram agora, eu já estou caminhando para 49 dentro da igreja. A gente já viu alguma coisinha e está vendo um pouquinho mais. Então, tudo de crente, nós já viu alguma coisinha já. Também, se não enxergar com 50 anos dentro de uma igreja, não vai enxergar nunca mais. Então a gente já sabe todo o sistema de crente. Tudo que o crente fala, nós já sabemos. Se é verdadeiro, se é falso, se está enrolando o pastor, se está mentindo para o pastor. Pastor, e tem crente que mente para o pastor? Tem, crente tem. Enfim, mas vamos pular essa parte aí. Então, tudo que se fazia antes, vou comprar um carro, mas eu vou falar com Deus primeiro. Vou comprar uma casa, um trabalho novo, Jesus, eu tenho um trabalho novo, é da tua vontade. O moço, a moça chegava para namorar com o moço, primeiro, não, agora a gente não vai se beijar agora, eu tenho que falar com Jesus primeiro, se é da vontade dele. Hoje não, hoje se beija, depois que a moça está com a barriga grande, depois que engravida, vou falar com Jesus agora é tarde. E vice-versa. Aí a mulher, o rapazinho gosta da menina, a menina fala: não, eu sei que você gosta de mim, mas nós vamos orar primeiro. Antigamente era assim. Vamos orar. Hoje não. Claro que tem alguns crentes que oram ainda, mas uma boa parte, irmão, toma decisão por tomar. Não, o que vem na minha mente eu falo. Você já orou para tal coisa? Semana passada eu falei para 2 aqui. 2. Pastor, é assim, você já orou? Ora a Deus, irmão. Vai orar. Pastor, eu estou fechando um negócio aí de uma casa aí. Está fechando um negócio, você já orou para saber se é da vontade de Deus? Irmão, como é bom fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Pastor, e como é que eu vou saber que é da vontade de Deus? Vem uma alegria no seu coração, uma certeza, você não tem dúvida. Irmão, tudo que a gente for fazer, escute bem você que está pela rede social, tudo que você for fazer, gerou dúvida, Deus não está no negócio. Não está. Pastor, eu estou com uma certa dúvida, então ora mais um pouco. Eu, quando eu vim para cá, para o Caju, quando o pastor, o presidente me ligou: ô Hermes, você vai para o Caju. E eu disse: pastor, eis-me aqui. Não tive dúvida, porque eu já sabia que Deus ia me levar para outro estado. Você vir para um lugar que você nunca pisou os pés,
Você vir para um lugar que você nunca entrou na igreja, na casa do Senhor. Você ir para um lugar que você não sabe a entrada e a saída, e você falar, pastor, eis-me aqui, você não pode ter dúvida. E estou aqui há 3 anos, debaixo da bênção de Deus, da liderança e os irmãos cuidando da gente. Como é bom, irmãos. Alguém diz, pastor, mas você não vai conhecer a igreja lá? Não, não vou conhecer, porque Deus já me falou que eu vou mudar de estado. Quando eu estava gostando dessa moça aí, eu achei ela lá em Pernambuco. Eu estava gostando dela, eu falei assim, olha, quer casar comigo? Se você quiser casar é para fazer a obra. Vamos casar? Meu compromisso com você é casamento. Eu não estou aqui para enrolar você. Crente que nasceu de novo não enrola ninguém, irmãos. Vou noivar e casar com você. Ela disse, quero sim. Por que eu disse que ia noivar e casar? Porque eu já sabia que ela ia ser a pessoa que ia me ajudar na obra do Senhor. Não tive dúvida. E está dando certo, já tem 18 anos. Amém, meus irmãos? Irmão, Jesus é o mesmo, irmão. Jesus não mudou, não andou, ele é o mesmo. Tudo que a gente for fazer, Senhor, fala comigo, Senhor. Deus vai falar conosco, irmãos. Tudo que for fazer. E quando você faz aquilo que Deus confirma, você fica em paz. Você fica alegre. Eu fiquei alegre quando eu falei para minha esposa, outra coisa, o pastor presidente, eu estava no aeroporto de Guarulhos. Quando eu estava lá no aeroporto, lá esperando para embarcar, eu liguei para o pastor presidente, eu estou aqui em Guarulhos, já estou indo para o Nordeste. Ele disse assim, Hermes, e a sua esposa, o que ela fala? Eu falei, pastor, ela também vai. Eu nem liguei para ela. Olha, o pastor vai levar eu lá para São Paulo, você quer ir? Você quer ir? Ela é esposa, irmão, a sua carne. Porque eu já sei que o chamado de Deus na minha vida está alienado à vontade de Deus, e ela entende o chamado de Deus também. Quando a mulher entende o chamado de Deus na vida do homem, dá tudo certo, irmão. Agora, quando você pega umas mulheres que não entendem o chamado na vida do homem, é um tropeço. Pastor, deixa eu falar com a esposa para saber se ela deixa eu ir lá para o Caju. Então é melhor você entregar a credencial. Entrega a credencial e diz, pastor, presidente, eu não sou mais um pastor. Por quê? Quem está mandando em mim agora, na minha chamada, é a minha esposa. Então, pastor, empossa ela lá no Caju. Amém, irmãos? Essas palavras você não vai falar muito hoje, não. Então, meus irmãos, essa transformação, ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós concluir, viver no mundo como nova criatura. A transformação em Cristo, irmão, impacta no dia a dia, refletindo-se em ações, escolhas, relacionamentos que glorificam a Deus e testemunham a nova vida. Amém, irmãos? Aqui no bairro, pastor, mas o senhor fala isso, o senhor é diferente dos pastores. Irmão, a minha chamada é essa. É ter paciência com o pastor. Aqui no bairro. Chega, ô pastor, aquela pessoa frequenta a igreja lá, aquela pessoa é crente? Eu falei, é crente. A pessoa, eu não sabia não. Aqui da igreja. Que eu achei que só ia lá de vez em quando. É crente, é crente. Fala em língua estranha? Fala em língua estranha. Não sabia não, que eu pensei que estava desviada. Não, é crente, está lá na igreja. Não dá testemunho. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, não dá testemunho. Você imagina o pastor da igreja? Aquele pastor lá é crente? É. O pastor que chegou novato lá, ele é crente? É. Eu vi ele esse dia andando pelado na rua, de calção, de shorts. É o pastor da igreja. Sem camisa na rua. É o pastor que chegou novato. Não vai glorificar o nome do Senhor, irmão? Imagina andar com o cabelo amarelo aí na rua. Chegar na casa da irmã Luísa lá para tomar um café. O pastor com o cabelo amarelo. O Luísa vem tomar um café. Cabelo amarelo. Parecendo um pica-pau. Não glorifica a Deus, irmão. Chego lá de bermuda lá. Com três dedos de bermuda, de short. 3 dedos para tomar café na casa da irmã. Chega lá para tomar café. Sentar na mesa da irmã.
com as pernas para o lado de fora, tomar café na casa da irmã. Não glorifica a Deus, irmão. Nós somos nova criatura, irmão. Nós somos diferentes, irmão. Nós somos crentes, irmãos. Pastor, mas essa palavra, o povo vai embora, irmão. Eu tenho um compromisso de morar no céu, irmão. Deixa chegar meu tempo, Deus me leva para outro canto. Mas os espirituais sabem o que Deus está falando conosco aqui. É tempo, irmão, de glorificar o nome do Senhor em nossas ações do dia a dia. Essa palavra é para mim também, para a liderança, para o anjo da igreja, para o mundo inteiro ouvir. Você que está pela rede social, é tempo de glorificar a Deus através das nossas ações. Ou somos crentes ou não somos, irmão. Pastor, irmão, tem que ter uma palavra só. Ele não pode ficar tutubiando duas palavras, mentindo, irmão. Não pode, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz parte do caráter do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, as escolhas glorificam. Jesus entra no coração do pecador e opera muitas mudanças. Inclusive o modo de pensar, agir, não é? É como se aquela pessoa morresse, mas nascesse de novo para viver uma nova identidade e realidade. O novo convertido experimenta essa mudança pela graça de Jesus Cristo. Sendo assim, não alcançamos a salvação por méritos pessoal, mas a fé em Jesus Cristo, o único que pode salvar. Então, irmão, ser uma nova criatura é assumir uma nova identidade. A gente agora é outra pessoa. Por exemplo, aqui tem vários irmãos aqui que agora tinham uma identidade e agora passou a ter uma outra identidade através do novo nascimento. Aqui mesmo tem um aqui da igreja aqui, que eu conversando ontem, de ontem. Coisa rápida assim. A pessoa falou assim: pastor, graças a Deus, não vou citar o nome aqui, é um homem, tá? Que aquela pessoa está na igreja. E o que foi? Olha, o senhor não sabe quem era ele não. O senhor não sabe quem que era ele não. Aí começou a falar, ele era assim, assim, assim. Pastor, eu falei, rapaz, a coisa era feia então. Pastor, ainda bem que agora ele é crente. Assumiu o quê? Uma nova identidade. E o interessante é você ouvir isso, irmãos. Esse é o evangelho, a nova identidade. Uma pessoa falou, olha, aquela pessoa é assim, assim, assim. Falou os lugares que a pessoa frequentava. Eu falei, rapaz, ele falou umas coisas que eu fiquei até com medo. Eu falei, mas pastor, ainda bem que agora ele é crente. Isso glorifica a Deus, irmãos. E isso exalta o nome do Senhor. Ainda bem que agora é crente. Então, irmãos, é uma nova identidade, né? Quando nós aceitamos Jesus, não sabe disso, morreu aquele velho homem e passa agora a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Irmãos, a minha gratidão aos irmãos que vieram ouvir a palavra. Que Deus recompense os irmãos que vieram ouvir esse humilde pregador. Não tem formosura nem aparência, mas uma coisa eu tenho dentro de mim: a fé e o desejo de falar de Jesus. Porque não, se for olhar pela formosura, eu estou perdido. Se for olhar pela beleza, eu estou perdido. Mas aqui dentro tem uma chama que arde ainda de falar do amor de Deus e cumprir a missão que foi me imposta. Eu tenho uma missão da parte do Senhor pela sua bondade. E por onde eu passo,